Então essa aqui é a penúltima aulinha de revisão nossa, tá bom? E o que eu planejei, como falei para vocês, era que a gente voltasse para o assunto de tensores e vetores do ponto de vista de regras de transformação, tá bom? Então, por que transformações? Por que a gente se importa com como que um vetor se transforma quando a gente faz uma mudança desse tipo? E eu poderia dar essa justificativa para vocês, que é, de fato, concordo, abstrata, porque envolve a noção, uma noção abstrata, né, de classificar objetos matemáticos sob naturezas algébricas diferentes, tá bom? Então, a gente se importa com como que alguns objetos se transformam, alguns objetos matemáticos se transformam, porque são essas regras de transformação que definem esses objetos, tá bom? Então, do ponto de vista algébrico, tá? Do ponto de vista matemático algébrico, a gente pode classificar coisas como escalares, vetores, tensores, de acordo com a maneira como eles se transformam mediante uma rotação, por exemplo, do sistema de coordenadas, tá? Então, na verdade, é o inverso, você entende? A maneira como eu defino matematicamente o que é um objeto matemático, que eu vou chamar de tensor, de vetor, de escalar, é como é que ele se transforma, tá certo? Então, essa é a noção. A gente sai, digamos, da noção mais intuitiva, baseada na nossa geometria euclidiana, de o que é um vetor, e essas ideias foram evoluindo durante a história da matemática até a esse ponto aqui, em que a gente coloca hoje o vetor dentro de uma classe de objetos, tá? Que a gente categoriza como tem natureza diferente, a partir da maneira como eles se transformam, tá bom? Então, a hora que eu sei como que o vetor se transforma, eu vou definir o que é um vetor a partir dessa regra de transformação. Entendeu? A gente encontra a regra de transformação e é isso que define aquele objeto como sendo um tensor, como sendo um vetor, como sendo um escalar, tá? Então, do ponto de vista matemático, tirando a parte de aplicação física, tá? O que é tensor é um nome geral para vários objetos, certo? Tá? Dentre eles, os vetores e os escalares, que a gente começou a conhecer lá na nossa matemática elementar, tá certo? Então, você poderia pôr todos os objetos matemáticos que você conhece, do ponto de vista algébrico, os números, que são os escalares, os vetores e os tensores, tudo isso dentro de uma nomenclatura que é tensores, de maneira geral, só que de ordens diferentes, entendeu? Que é o que eu coloquei na lista lá para vocês. Escalares são tensores de ordem 0, vetores são tensores de ordem 1, e aí você tem tensores de ordem 2 ou maior, tá certo? Que aparecem em várias situações na física, por exemplo, tá? Então essa é uma classificação matemática desses objetos, tá? E é a maneira como eles se transformam mediante uma mudança de coordenadas que define se um camarada é um vetor, um escalar ou um tensor, tá? Então eu quero dar um exemplinho para vocês, tá? Por exemplo, vamos pegar dois caras aqui, que são, por exemplo, um vetor que sai de um produto vetorial, assim, onde A e B são dois vetores no plano, tá? Você vê que a componente do vetor C é esse negócio aqui, que mistura as componentes x e y dos vetores A e B, tá? E aí, esse cara daqui é aquele tensor do fluxo de momento que a gente viu lá, que aparece em mecânica de fluidos, né? E percebe que uma parte dele também tem uma cara parecida com isso aqui, tá? Lembra que mi e mi aqui são só índices, tá? Então, que seria, você pode colocar aqui mi igual a x, mi igual a y, aí vai ficar vx, vy, tá certo? Num produto escalar, por exemplo, normalmente, né? A gente não tem produtos cruzados, tá certo? Das componentes de um vetor, né? Num produto escalar, por exemplo, vai aparecer vx ao quadrado, vy ao quadrado, certo?
Então, onde é que a gente já viu produtos assim cruzados, né? Quer dizer, de componentes diferentes, né? No produto vetorial, por exemplo, tá bom? Ainda assim, isso aqui é um vetor e isso aqui é um tensor, entendeu? Mas você bate o olho assim, você fala, tá, mas assim, por quê? Né? E a resposta é porque os caras se transformam de maneiras diferentes, tá certo? Então, quando você está lá, se vocês lembrarem como é que a gente inventou esse tensor aqui, não foi nada demais, tá bom? Porque nada demais que eu digo, eu não usei nenhuma matemática que você já não tivessem visto antes, tá? Esse cara aqui brotou naturalmente, tá bom? De eu me perguntar qual era a taxa de variação do momento linear, né, de um elementinho de massa no fluido numa certa direção. Foi essa a pergunta que eu fiz, tá bom? E apareceu esse cara aqui, tá? Então, a pergunta que a gente está querendo responder aqui, ou o problema que a gente quer resolver, é se eu estou lá resolvendo um problema, pensando num problema físico, tá? E me aparece um objeto assim, que tem componentes cruzados, isso é um tensor ou é um vetor? Eu vou me perguntar, tá certo? E aí, como você responde essa pergunta? Indo lá e checando como é que ele se transforma mediante uma transformação como essa, por exemplo, uma rotação no plano, tá bom? Muitas vezes não é óbvio que o que aparece para a gente é um tensor e a gente precisa verificar muitas vezes, tá bom? Então eu vou tentar aqui revisar isso e a gente aplicar para esses dois exemplinhos aqui, tá? Essa história de o que é uma transformação, como é que as componentes de um vetor se transformam, tá bom? Então vamos começar com esse probleminha aqui no plano, tá? Eu tenho dois sistemas, eu vou ficar em coordenadas retangulares a maior parte do tempo, tá? Então eu tenho dois sistemas de coordenadas, dois sistemas de referência retangulares, tá certo? No plano. E um está rodado, né? Em relação ao outro, tá bom? Como é que isso aqui me ajuda a encontrar a regra de transformação de um vetor qualquer que eu represente no plano? Bom, é achando como é que os versores se transformam em primeiro lugar, tá bom? Então isso a gente consegue fazer aqui com geometria plana, elementar, certo? Então eu tenho aqui a base ortonormal do meu vetor, do meu sistema original, que está aqui em amarelo, e aí eu tenho a base ortonormal do sistema laranja aqui que eu rodei, tá bom? E o que a gente vai fazer, em primeiro lugar, é expressar os versores aqui do sistema rodado em termos dos versores do sistema original, tá bom? Gente, eu falei isso aqui, cara, quando eu pus para vocês que a gente fosse fazer uma revisão, tá? Então, na medida em que você achar que isso é um tédio, você talvez está pulando por cima de dúvidas que você tenha, tá certo? Então eu vou escrever aqui o versor I', tá? Em termos dos caras da base original, tá certo? Então isso aqui é cosseno φ mais seno φ J, esse aqui é o meu I', e o J', ele é menos seno φ na direção I mais cosseno φ J. Bom? Beleza? Então, você vê que aqui aparece, posso colocar isso em notação matricial assim, cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ. J. E essa matriz que está aqui, ela é de que tipo? Ela é simétrica? Não, não é simétrica.
tipo de matriz é essa daí? Justo, é uma matriz de rotação, mas a gente tem vários tipos de matrizes do ponto de vista. Lembra, ele deu vários nomes. Tinha as reais e simétricas, tinha as ortogonais, tinha as unitárias, blá blá blá, certo? Então, deixa isso aí registrando na cabeça, tá? Agora, a partir disso aí, como é que a gente encontra a regra de transformação das componentes de qualquer vetor? Então, eu vou pegar agora aqui e colocar no plano o vetor A, tá bom? Então, A, na base, no sistema de referência original aqui, eu escreveria AX I mais AY J. E agora eu quero encontrar as componentes do vetor A no sistema rodado, certo? Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que expressar I e J em termos desses caras, certo? Porque isso aqui subentende que AX, a gente até discutiu isso na aula passada, AX é essa projeção, AY é essa projeção, tá bom? Então, no sistema de referência novo, que eu vou representar o mesmo vetor A, eu vou ter aqui A, X' mais A, aliás, eu vou pôr assim, A, X', né? A, Y', J'. Isso aqui significa que essas novas componentes aqui, elas são essas projeções aqui. Tá bom? Aliás, vou até pôr aqui assim, ó. Então, se eu conseguir calcular esses produtos escalares, eu encontrei as novas componentes, certo? E aí eu vou fazer isso aqui agora. Então, eu vou pegar A do jeito que está escrito aqui, que vai ficar assim, A, X, e aí vai aparecer I, escalar I', mais AY, e aí vai aparecer J, escalar e linha, e aqui AX, escalar J' mais AY, e aí é o J, escalar J', tá bom? Então agora vocês veem que isso é uma transformação linear, né? Porque as novas componentes, elas estão escritas como combinação linear das componentes antigas, tá bom? Então meu AX', por exemplo, vai ficar AX, e aí como eu já fiz a decomposição, eu sei calcular esse produto escalar aqui, né? Então se eu vier aqui no Y, no I chapéu linha e tomar o produto escalar com I, vai dar cosseno φ. Aí se eu for lá na outra projeção, J escalar esse cara vai dar seno φ. Mesma coisa agora eu posso fazer para outra componente, vai dar AX. E se eu fizer essa projeção agora, eu tenho que tomar o produto escalar aqui, ó, do I chapéu com esse cara, vai dar menos seno e depois o outro camarada ali,
a y, eu tenho que fazer j, escalar j', que vai dar cosseno. Tá, então ó, eu achei a regra de transformação das componentes do vetor A, qualquer, tá bom? Qualquer. Esse vetor A qualquer podia ser, por exemplo, o vetor posição do ponto que está lá na extremidade. Tá certo? Então, se o A fosse um vetor posição, né? E no sistema de coordenadas original seria isso aqui. Você vê que essa regra de transformação aqui vai virar a transformação das coordenadas agora, né? E aí eu vou ter, por exemplo, que x' é igual a x cosseno φ mais y seno φ, e y' vai ser menos x seno φ mais y cosseno φ. E aí isso aqui eu posso colocar em notação matricial. De novo, tá bom? E aí você vê como a matrizinha lá se repete, tá? Se A fosse a velocidade, por exemplo, R ponto, né? O que ia acontecer? Ia acontecer a mesma coisa. Eu ia ter que, por exemplo, Vx', Vy' ia ser igual a cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ, Vx, Vy. Então, tá vendo? Qualquer que seja o vetor, que eu fiz com um vetor genérico a lei de transformação é essa daí. Tá bom? E aí, voltando à pergunta aqui, a gente acaba fazendo o seguinte, então, qualquer que seja o cara que eu chamar de vetor, ele tem que se transformar dessa maneira, mediante esse tipo de transformação, que é uma rotação, tá bom? O que eu ia falar agora? Isso aqui leva a gente a... Tem uma outra anotação que eu usei também, que aparece muito nos livros, está lá no comecinho das listas, na 2, que é baseado na história aqui do vetor posição em particular, tá? Repara que, do ponto de vista das coordenadas, né, essa é uma transformação linear, então os elementos dessa matriz eu poderia escrever assim, ó, a qualquer vetor, tá? Então eu vou... Deixa eu só para não confundir ninguém. Pode muitas vezes representar as componentes dessa matriz de rotação assim, ó, eu vou pegar aqui o caso do vetor A. Então é A cosseno φ, seno φ, menos seno φ, cosseno φ, aí, né? Mas, olha aqui a transformação do sistema de coordenadas, tá? Que é um caso especial dentro desse caso mais geral de qualquer vetor, né? A gente pode escrever, por exemplo, cosseno φ como a derivada de x' em relação a x. A gente pode escrever o seno φ
como a derivada de x' em relação a y. A gente pode escrever o outro cara que está aqui, o menos seno φ, como a derivada de y' em relação a x. E a gente pode escrever o cosseno φ de novo, uma derivada do y' em relação a y, tá? Então é por isso que muitas vezes a gente escreve a lei de transformação do vetor, a gente escreve o a' mi, ele é soma sobre mi, por exemplo. E aí, ó, faz aqui comigo a brincadeira, né? Ó, tá vendo que quem aparece aqui, se aqui o índice é x, né? Eu tenho aqui x', tá vendo? Então eu vou ter que ter aqui del x mi. Opa. Ó, vou fazer com calma aqui de novo, ó. Se o índice aqui é x, eu tenho ax, aqui vai ser o del x', del x, tá vendo? E aqui vai ser o del x', del y. Então eu tenho que ter o índice daqui do cara de cima igual do cara que está aqui. E o índice e o índice do cara que está embaixo vai o índice de quem está aqui, ó. Tá vendo? Beleza? Todo mundo enxergou? Vou repetir, ó. Se aqui eu tenho componente x, repara que esse coeficiente e esse coeficiente são sempre derivados em relação a x no sistema de coordenada novo. Então, o índice daqui tem que concordar com o índice que está no numerador da derivada parcial, tá certo? Já o cara que está no denominador aqui na derivada parcial, ele vai com a componente de quem está aqui, ó, na frente, tá certo? Então é por isso que eu pus o mesmo índice aqui e aqui. Tá bom? Então essa é uma maneira alternativa de escrever essa mesma coisinha que está aqui e vem dessa brincadeira. Eu acabei de mostrar para vocês, porque a transformação de coordenadas é uma transformação linear, tá bom? Esse ponto você está provando, basicamente, um vetor se transforma desse jeito. A volta também faz sentido se transforma desse jeito, é um vetor? É isso que eu estava falando aqui no começo. Na verdade, a gente se preocupa com como é que ele se transforma, porque é isso que define a natureza algébrica do objeto matemático que a gente tem na mão. Entendeu? Então agora você inverte a história. Qualquer camarada cujas componentes se transformam desse jeito é um vetor. Entendeu? Então, do ponto de vista algébrico moderno, nem tão moderno assim mais, é assim que a gente classifica objetos matemáticos do ponto de vista da natureza algébrica deles. Tá bom? Então, números, vetores, tensores. Né? Então, agora eu vou fazer essa brincadeira aqui, ó, nesses exemplos aqui, tá bom? Para a gente ver que o vetor que sai do produto vetorial, se ele é de fato um vetor, tá bom? Ou se ele é um tensor, porque ele tem produtos cruzados, né, de componentes. Aqui também tem um produto cruzado. Então, por que esse cara é um vetor e esse cara é um tensor? Antes de eu fazer isso, vamos voltar para a questão da natureza, de que tipo de matriz é essa matriz que está aqui, né? A tal da matriz de rotação. Então vamos pegar o sisteminha, sei lá, o A qualquer, né? Então eu tenho A,
vou fazer de um jeitinho mais divertido. Eu vou achar a transformação inversa, tá bom? Como que eu posso achar a transformação inversa? Fazendo o contrário do que eu fiz aqui. Eu posso sair daqui para chegar aqui, daí eu tenho a transformação inversa. Então eu vou fazer isso, tá? Então eu quero, igual a gente fez lá, eu quero AXI AYJ, né? Então o que a gente fez agora? Vou fazer o contrário do que a gente fez lá, né? Eu tenho que projetar, se eu quero essa componente aqui, eu tenho que projetar o AX A projetado no versor I. Bom, só que eu vou escrever A no sistema linha agora. Então isso aqui vai ser AX linha, I linha, AY linha, J linha, escalar e chapéu. E aí assim eu vou ter a transformação inversa. AY Então, vamos fazer aqui. Então vai dar AX linha, e aí eu faço esse produto escalar. O I chapéu com I. É só ver lá em cima, vai dar de novo cosseno φ. Certo? Depois eu tenho que fazer mais o AY', J', um I. É o menos seno φ, certo? Beleza? Depois eu vou fazer esse cara aqui. Eu tenho que fazer o I linha com J, vai dar seno, mais A linha, desculpa, Y linha, J linha com J dá cosseno. Então a transformação inversa é essa daqui, ó. Cosseno menos seno, seno, cosseno. Beleza? O que a gente descobriu? Que a inversa é a transposta, tá? Então as matrizes, tá vendo? Essa aqui é a transposta da U, né? Então as matrizes cuja inversa é a transposta são as matrizes unitárias, desculpa, ortogonais, tá bom? Então isso aqui me permite escrever uma anotação algébrica, vetorial assim, né? A linha é igual a U transposto A, né? E, consequentemente, se eu multiplico aqui por U, se eu escrevo U, A linha, isso vai ser U com U transposto A, mais U com U transposto é identidade, isso aqui é identidade, tá bom? E aí eu obtenho a transformação original, certo? E esse cara aqui, como é que fica? Em termos desse jeitão de derivadas parciais, como é que a gente pode escrever? Então, eu vou escrever agora aqui. Cara, peraí que eu fiz bobagem. Então, como é que a gente faz lá a gente escreveu as componentes no sistema linha em termos das componentes no sistema A, tá bom? Como é que a gente faz o inverso agora?
esses caras aqui são os coeficientes da transformação dos componentes do vetor posição, só que agora na direção contrária, certo? Então também vai ser a transposta, né? Então repara que eu posso escrever assim, então, dx linha ni, tá certo? A ni. Tá vendo? Onde eu coloco linha aqui mudou, tá certo? Tá? Beleza, então a matriz é unitária, matriz ortogonal, desculpa. E aí ela tem uma propriedadezinha que tem a ver com essa brincadeira aqui, que sai do fato de que quando eu faço 1 vezes 1 transposto, isso tem que dar 1, certo? Então vamos fazer esse produto aqui. Cosseno φ, eu vou pegar o original, tá lá, seno φ menos seno φ, cosseno φ, eu vou multiplicar pela transposta, e aí eu vou deixar, vai dar 1, professor, eu sei, mas eu quero escrever uma expressãozinha aqui para vocês verem de onde que vem, tá bom? Então vamos fazer aqui a multiplicação de matriz, vai? Linha 1, coluna 1, certo? Então vai dar cosseno quadrado φ mais seno quadrado, esse é o elemento 1. Linha 1, coluna 2, tá? Menos cosseno φ, seno φ, mais cosseno φ, seno φ. Esse é o elemento 1, 2. Agora eu faço linha 2, coluna 1, menos cosseno φ, seno φ, mais cosseno φ, seno φ. E agora, linha 2, coluna 2, seno ao quadrado φ mais seno ao quadrado φ. Como era para ser, isso dá, como vocês estão vendo claramente aí, dá a identidade, certo? Mas, nesse exemplo concreto, a gente tira uma propriedade que a gente pode abstrair para várias dimensões agora, não só para 2 dimensões, que é a seguinte. Se eu escrever a minha matriz U assim, ó, A11, A12, A21, A22, o que eu descobri que os elementos dessa matriz têm que satisfazer? Eu vou fazer então a brincadeira que está ali em cima, trocando cosseno de φ por esses caras aqui e os senos por esses caras aqui, tá? Então percebe que a primeira linha ela é A11 ao quadrado, primeira linha, primeira coluna, é mais o A12 vezes o A21. Isso tem que dar 1. Bom? Depois, a hora que eu faço a outra diagonal aqui, ó, ela é a linha 2 com a coluna 2, certo? Então é a linha 2 com a coluna 2. Então é a mesma A21, A12
Se eu tivesse que generalizar isso para mais dimensões, o que você escreveria? Então, mas como é que a gente faria para mais de 2 dimensões? Oi? Uma realidade que se A por exemplo, A2, 2, 1 tem que ser, vai ser 0. Oi? Por exemplo, A1, 2, 2, 1 vai ser 0. Então, não entendi. Por exemplo, todos os termos que são iguais, por exemplo, 1, 2, 2, assim, eles vão ser 1. E os outros não, eles vão ser 0. Sim. Por causa da realidade, que usa até aquele delta de clone. Sim, mas vamos começar com esses caras primeiro. Tá? Esses caras estão dando a diagonal da identidade. Sim. Se eu tiver em mais dimensões, eu vou ter uma identidade que tem mais do que 2 elementos na diagonal, certo? Sim. Beleza? E aí, aqui o que está aqui escrito aqui? É sempre o que vem do produto de duas matrizes que dá o termo diagonal, certo? Então, como é que a gente consegue escrever o produto dos elementos da matriz que dá os elementos diagonais em qualquer dimensão? Quando que eu tenho um elemento diagonal da identidade? Quando eu pego a linha 1 com a linha 3? Não. Aliás, a linha 1 com a coluna 3? Não. Quando eu pego a linha 1 com a coluna 1? Quando eu pego a linha 2 com a coluna 2? Quando eu pego, entendeu? O número da linha... Então vamos ver aqui, ó. O número da linha tem que ser igual ao número da coluna. Onde está o número da coluna? Aqui, ó. Então, eu tenho que ter igual a 1. Que somatório? Tá, então vamos por partes. Três dimensões. Como é que ficaria aqui se eu tivesse 3 dimensões? Vamos fazer aqui, ó. A1, 3, A2, 3, A3, 1, A3, 2, A3, 3. Então, como é que ficaria agora? Agora eu tenho uma identidade que tem 3 elementos na diagonal, certo? Então, primeira linha vezes a primeira coluna. Então, ia dar A1 ao quadrado mais A12 vezes A21 mais A13, A31. Isso tem que ser 1. Tá vendo? Agora fica mais fácil de fazer a sistemática aqui. Agora, linha 2, coluna 2. A12, A21 mais A22 ao quadrado mais linha 2, coluna 2. A32 com A23. Tem que ser 1. Depois, terceira linha com a terceira coluna. A31, A13 mais B. A3, esse cara vezes esse cara. Então é esse cara com esse, certo? A32 com A23 mais A33 ao quadrado. E agora? Dá para fazer para qualquer dimensão agora? Hã? Como é que fica para qualquer dimensão? Ó, tá vendo? Tá vendo a sistemática aqui, ó? Tá vendo? Aqui eu tenho escrito ao contrário. 2, 1, 2. Aqui também. 2, 3, 3, 2. Aqui ficou legal, tá vendo? Ó?
Eu estou fixando, tá vendo que 3 está correndo o índice de dentro, tá vendo? 2 está correndo o índice de dentro, tá vendo? 1 está correndo o índice de dentro, tá vendo? E aí? Soma sobre Mi. E aí? Aliás, soma sobre Mi. Vai? Vai, Miguel, vai que você é mais corajoso que todo mundo nessa sala. Mi, fi, eu não sei. Mi, fi. Mi, beleza? Ó, esse cara aqui me dá a linha, tá certo? Ó, 2, 2, tá certo? Isso tem que ser 1. Beleza? Sim ou não? Ó, tô somando sobre o índice de dentro aqui, tá? Então isso aqui é para qualquer um dos mis, quer dizer, para todas as linhas. Beleza? Beleza? Tá vendo a sistemática? Ó, 1 tá fixo, tá certo? Fixo. O que corre, ó, se eu tivesse escrito esse cara assim, ó, isso aqui é ao quadrado, né? Isso aqui é A1. Então tá vendo, ó, eu tenho o 1 sempre fixo, e tá correndo o índice de dentro, tá vendo? Tá? Então eu tô deixando, ó, os caras da borda fixos, tá correndo o índice de dentro, tá bom? Com a matriz ortogonal, você também pode equivalentemente escrever isso assim, ó. A, Mi. Esse cara é igual a quê? É igual a Mi transposto. Tá? Aliás, não é transposto nada. A matriz é... Aliás, é Mi transposto, certo? Beleza? Agora, esse A mini transposto é o que? É o elemento da transposta, né? Da matriz original, tá? Então, essas são as propriedades que essa matriz satisfaz. Tá? A matriz não é simétrica, né? Então, como a gente viu aqui, é menos seno. Então, esse cara aqui não é igual a esse aqui. Tá bom? Bom, aí, se você quiser agora escrever como essas derivadas aqui, aí você vê também qual que é a implicação que isso tem em termos dessa notação dos As como sendo derivadas da lei de transformação de coordenadas, tá bom? Beleza, então agora eu vou fazer então aquela história que eu estava falando aqui, olhar para o produto vetorial e para o tensor, tá bom? Então, como eu falei, pega um vetor C que sai desse produto vetorial aqui, onde A e B moram no plano para a gente poder ficar em duas dimensões, certo? Então isso aqui é I, J, K, AX, AY, 0, EX, EY, 0. Esse cara só vai ter componente na direção K.
Só que essa componente na direção K é toda ela em termos das componentes no plano, né, de A e B. Então aqui dá um AX DY menos AY DX. Bom? E agora a pergunta é como é que esse cara aqui se transforma, tá? Ele é um vetor ou não é um vetor? Se ele é um vetor, isso aqui é a componente C, Z, né? Do vetor C, certo? Então, se isso é a componente de um vetor, tem que se transformar desse jeito aqui, se é um vetor, certo? E aí? Então, eu vou colocar explicitamente aqui as leis de transformação para AX e para BY, AY, DX. Então, vamos lá. Ó. Então, AX, DY, AY, DX é igual. E aí, é aquilo que está ali em cima, né? Vou escrever aqui AX é igual a AX menos AY seno φ. Aí eu vou colocar o BY aqui. O análogo do que é o AY ali, então vai ter x cosseno φ. Mais DY cosseno. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Então eu estou substituindo esses caras aqui pela lei de transformação que cada um deles obedece, certo? Então esse aqui, esse produto é esse primeiro termo, tá? E aí vai ficar menos, e agora tem que fazer para esse cara aqui, então é a componente y, então é igual a essa aqui, AX' seno φ mais AY' cosseno φ. Essa componente y, agora a componente x, então fica gx' cosseno φ menos dy' cosseno φ. E aí? Vamos fazer aqui os produtinhos, tá? AX', BX'. Então olha só para mim, ó. Produtos como esse aqui, eles têm que morrer, né? Tem a mesma direção, a mesma componente, né? Então vamos ver se isso vai acontecer, tá? Então, cosseno φ, seno φ, é o primeiro cara ali. Depois, então estou fazendo esse com esse, agora tem esse com esse. Então mais AX', DY', e aí aparece um cosseno quadrado. Agora a gente tem esse outro termo aqui que também é cruzado, então menos AY', DX', seno quadrado e φ. E por último, o outro cara que tem as mesmas componentes, aliás,
menos, né? AY, BY, e aí é seno cosseno. Tudo bem? Então isso é só esse primeiro produto aqui. Aí eu tenho aqui menos o cara de baixo agora. Seno vezes cosseno. E aí eu respiro aliviado, falo, puta merda, que bom. Porque esse cara cancela com esse cara aqui. Depois vai ficar esse cara com esse, tem o sinal de menos, tem o sinal de menos. Então fica mais AX', BY', um seno ao quadrado. Então esse cara com esse. Aí agora vem esse cara com esse, com sinal de menos. Cosseno ao quadrado de φ. E por último, o sinal de mais, AY, BY, cosseno φ, tá bom? Então, ó, para quem está sobrevivendo aí, esse cara aqui cancela com esse aqui. Então vocês veem que todos os termos que eu tenho a mesma componente de A e B estão sumindo, tá? E o que sobra, agora eu vou somar os caras aqui, esse cara com esse, dá AX', BY', então foi esse cara com esse, e esse cara com esse aqui, que dá seno quadrado mais cosseno ao quadrado, então menos AY. Bom? Oi. Mas Boa, vai, Miguel. tá. Isso Pelo menos eu converso com alguém. é Vai. tipo, conservou, Conservou. mas tipo, só porque tipo, você girou no sentido em Z, não foi? Eu girei em Z. Quer dizer, não. No eixo de Z. O eixo Z não girou. O eixo Z não girou, ele continuou estático. Aí tipo, só conservou por causa disso. Exatamente. Foi. Então, ó, essa é uma ótima observação. Então, assim, o primeiro impulso é você falar assim, não, cara, isso aqui não é a lei de transformação do vetor. Porque a gente acabou de ver que é isso aqui, ó. Então tinha que dar a componente num sistema, a componente no outro, mas tem que estar multiplicado por uma matriz. E aqui a matriz é 1. É a identidade, né? Porque eu estou escrevendo que isso é igual a isso, né? E aí? Eu violei a lei de transformação? Então vamos pensar geometricamente, tá? Eu tenho dois vetores no plano. A e não, eu mudei o sistema de referência em que eles estão representados, tá certo? Consequentemente, o produto vetorial, que dá um vetor que é perpendicular a eles aqui, não tem que mudar. Certo? Então, isso aqui é um caso particular dessa lei de transformação, certo? Se você pegar essa matriz aqui, ó, e você colocar I igual a 0, dá identidade, certo? Dá 1, 1, 0, 0, certo? Então, eu fiz uma rotação só no plano, eu não rodei o eixo Z também.
ficou paradinho lá, tá? Então, essa daqui é uma lei de transformação para dois eixos, eu rodei os dois, tá certo? Agora, se tem um eixo que ficou lá estático, não existiu uma rotação daquele eixo, eu vou preservar a forma, tá bom? Tá? Então, isso aqui tem que ser visto como um caso particular dessa lei de transformação que a gente está vendo. Tá bom? Professor, Tá. e a matriz de isso aconteceu por causa da matriz de rotação, por exemplo, se eu quiser manter o x fixo e girar o z, aquela matriz vai mudar. Vai. Aí eu vou ter alterado a direção z também. Sim. Entendeu? Tá? Beleza? Então assim, fica pra vocês, se é que não vai cair na prova quinta-feira, que você, para esse produto vetorial, o que seria mais legal seria você olhar uma rotação não no plano x, y, mas olhar o que acontece se eu tivesse rodado no plano, por exemplo, x, z ou y, z, certo? Tá? Então isso não está errado, tá? Isso aqui é um caso particular dessa transformação que eu não alterei a direção desse vetor, certo? Então essa resposta está dizendo, olha, esse cara aqui não se alterou, tá bom? Ele ficou invariante, né? A representação dele é invariante. Entendeu? Então, é como eu estava falando para eles, Marcos, o que você está querendo dizer com 3 dimensões? Se eu tivesse composto 2 rotações, então digamos assim, aqui, o que eu fiz? É como se eu tivesse, em 3 dimensões, é como se eu tivesse girado em torno do eixo Z, e só fiz isso. Agora eu podia ter feito, eu giro em torno do eixo Z de φ, e aí depois eu giro em torno do eixo X de θ. Aí eu vou ter uma matriz 3×3, que também vai ter essas propriedades aqui, ela também vai ser uma matriz ortogonal, tá bom? Só que ela vai envolver 2 ângulos, tá? Não vai ter um ângulo só, tá? Esse cara continua tendo essas propriedades, essa expressão aqui continua valendo, tá bom? Só que ela vai ser uma matriz 3×3 com 2 ângulos, porque eu fiz 2 rotações, entendeu? E aí a coisa vai ficar um pouco mais complicadinha, tá bom? Só quis aqui mostrar que às vezes a gente fica obcecado por isso daqui e esquece que essa lei de transformação tem seus casos particulares, tá certo? Esse é um caso particular, eu deixei uma direção invariante. E o vetor que eu estou olhando, como é que ele se transforma, ele está nessa direção que ficou congelada. Então a componente dele tem que ser invariante, entendeu? E é isso que esse resultado está mostrando. Tá bom? Tá. Perguntas? Professor, eu ainda não confundi O que você se confunde? Por exemplo, ali o denominador deveria ser Δx. Tá, então. Por exemplo, eu sei que é o a linha é por causa que é o AX e a Y Tá. vai mudando. Tá. Só que aí, no caso, eu tenho o Mi Tá, deixa eu. então, parece um V. Aí eu fico meio sem letra aqui, porque. Assim, talvez ficaria melhor se eu escrevesse isso assim, ó. É porque escrever X aqui é que é o problema, eu acho. Imagina que eu tivesse escrito assim, ó. D, Q, Mi, D, Q, Mi. Tá bom? Você vai entender o que eu quero dizer por isso, tá? Eu estou denotando por que uma coordenada qualquer, tá bom? Então, nesse caso aqui, vou escrever aqui. Então, A, Mi, soma, Mi, D, Q, linha, Mi, D, Q, Mi. O que eu estou representando por Q, Mi, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, ó, eu tenho... O que é esse cara aqui? É o seguinte, eu posso ter Mi igual a X, Y, Z, tá?
E aí meu QX é o X, meu QY é o Y, meu QZ é o Z. Tá bom? Então, dito isso, como é que ficaria esse treco aqui? Ficaria assim, ó. Então, vamos pegar, por exemplo, Mi igual a X, tá? Então, ficaria A' X igual a del, aí esse cara é o Mi igual a X, tá vendo? Vai ficar del X, e aí agora a soma vai correr aqui embaixo, certo? Então, vai ficar primeiro dx a X mais dx, porque esse cara está congelado aqui, dy aí mais dx dz a z. É isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Ah, é que na minha cabeça, eles não podiam ser iguais. Sim. Por exemplo, esse termo primeiro aqui, ele não estava existindo. Eu pulava de Esse todo termo? mundo. É. Então, mas da onde que ele fez? Ó, ele fez aqui, ó. É derivar essa equação aqui, derivar x' como função de x'. Então eu derivo x' em relação a x, dá 1. Dá cosseno. Então eu pulava direto para essa segunda parte aqui. Como se o Mi e o I não poderiam ser iguais. Eles iam ser diferentes. Como se... se eu tivesse o termo mi igual a mi. É. Não, tem. Entendeu? Eu não estou excluindo quando esse cara é igual a ele, tá bom? É que, assim, eu podia, quer ver? Talvez, eu podia ter escrito assim, ó. I, é que I, entendeu? I é o versor, então, I, J, J. Entendeu? E aí isso aqui é um elemento de uma matriz que é A e J. E aqui eu estou somando sobre J. Sabe? Se eu tivesse usado os índices normais, né? I e J, tá? Só estou trocando I e J por Mi. Tá bom? Mas você tem sim o termo que I igual a J. Ou Mi igual a Mi. Tá? Agora vamos olhar. Isso aqui foi o produto vetorial, é um vetor, tá certo? Agora vamos olhar o tensor de fluxo de momento. Então aquele tensor lá do fluxo de momento, ele é um tensor de ordem 2, a gente chama. E a ordem tem a ver, vou falar assim de um jeito talvez bem coloquial aqui, tem a ver com quantos índices eu preciso para especificar uma componente do tensor, tá? Então o tensor é de ordem 2 porque eu preciso de 2 índices, mas existem tensores de ordem maior, tá certo? Por exemplo, em mecânica quântica aparecem vários desses tensores lá de ordem maior. Se você tiver lá em elétron, quando você faz a expansão multipolar, uma distribuição de carga qualquer, você tem lá o tensor de quadrupolo, que é aquele que eu coloquei lá na lista, que é um tensor de ordem 2, mas se você continuar aquela expansão, vão aparecer tensores de ordem mais alta. Tá bom? Então a ordem do tensor é quantos índices. Nesse sentido, você vê que o vetor é um tensor de ordem 1, né? Porque para especificar uma componente do vetor, eu só preciso de um índice na notação matricial, certo? Então o vetor é um tensor de ordem 1, o escalar é um tensor de ordem 0, porque eu preciso de nenhum índice para especificar o escalar. Né? Escalar é aquele número só, acabou. Tá bom? Então esse tensor aqui lá que a gente viu de fluxo de um fluxo de momento, né? Ele tem essa expressãozinha aqui, não lembro mais se você, eu não sei mais se vocês lembram
que eram as quantidades aqui, mas eu falo para vocês, então aqui era a pressão mesmo hidrostática como função da posição, a densidade como função da posição, isso aqui é a delta de Kronecker e aqui são as componentes da velocidade, no campo de velocidades do fluido, tá? E aí, como aproveitando, como eu expliquei para a Isabela, Mi, né? Eles denotam o sistema de diferença cartesiano x, y, z, né? As componentes no meu referencial retangular, né? De coordenadas retangulares, tá bom? Então, é como eu estava falando para vocês aqui. O tensor, se vocês olharem todos os exemplos que eu dei lá na lista, o tensor de inércia, o tensor de quadrupolo, o tensor de fluxo de momento, qual foi o outro? Tem mais algum? Não sei, acho que não. O tensor de inércia, todos eles aparecem em termos cruzados, assim, ou das componentes da velocidade, que é esse caso, ou lá no tensor de inércia do tensor de quadrupolo, aparecem as componentes do vetor posição, tá bom? Então tem esses produtos cruzados que você pode bater o olho e falar, puta, mas parece um produto vetorial, mas não é. Se a gente for fazer a lei de transformação agora, a gente vai ver que não vai ser essa daqui, tá bom? E agora eu vou fazer meio que, talvez com distância mágica, eu vou usar a notação matricial que simplifica muito a vida. Então, aqui eu tenho a delta de Kronecker, lembrem disso, tá? E aqui eu tenho esse produto cruzado, né? Então eu vou escrever assim, ó, vou usar a notação matricial para escrever a transformação do vetor, que fica mais simples, a transformação do tensor para a gente entender o que acontece, tá? Então eu vou escrever aqui então o que eu gostaria de encontrar é como é que o tensor, o novo sistema de referência, né, se conecta com as componentes do tensor do sistema antigo. Tá bom? E aí, como dica, eu vou falar para vocês assim, ó, no vetor, a gente escreveu assim, né? Em notação vetorial, né? As componentes no sistema novo são esse produto aqui, tá bom? E aí, eu quero perguntar para vocês se vocês acham que dá para a gente fazer a mesma coisa com o tensor. Aqui, você vê que o legal da notação matricial, que está aqui, que eu poderia escrever assim, para ficar melhor até, AX, AY é igual a 1, AX, AY. É que ela é bem mais enxuta, né? E eu consigo achar a inversa só fazendo operação de multiplicação de matriz. Viu? A pergunta é se a gente faz a mesma coisa aqui. Em vez de eu vir aqui dentro e colocar... Então, enquanto vocês vão pensando, eu vou fazer do jeito tradicional aqui primeiro, tá bom? Então, vou começar a transformar os caras aqui. Então, esse vetor R vai para o vetor R' no sentido de que as componentes agora são x', y', tá? Aí eu tenho a delta de Kronecker. Aí olha de onde vem a delta de Kronecker. Vem daqui, tá vendo? Esse cara aqui é a delta de Kronecker, tá? Porque é só para quando esse cara é igual a esse aqui, tá bom? Então, o que a gente poderia escrever no lugar desse cara aqui? Esse somatório? Mas lembra, eu tenho que fazer aparecer essa componente aqui, né?
essa componente aqui tem que ter um delta de μ e μ, então. Eu não entendi, professor. Componente. Não, tá. Então assim, vamos com calma. Então como é que seria a componente do tensor de fluxo de momento no sistema de referência linha? Ela seria P linha, delta de mi, linha, mais O, linha, D, linha, D, certo? Então, tem que aparecer isso aqui, para eu conectar os dois caras, certo? Então, como é que eu faço? Transposta. Esse cara que você está falando. Sim, eu poderia renomear esse cara e fazer aparecer linha. Poderia. E aí? Alguma dica? Alguma iluminação? Alguma. Professor, mesmo se eu coloquei linha, o mi e o ni igual a XYZ. Então, mi linha e o mi linha vai ser igual a x linha, y linha, z linha. Mesmo forma. Então, quando a gente fez a atividade disso aqui, a gente pegou a lei de transformação do vetor, pôs lá e saiu batendo, certo? Saiu batendo. Essa é a primeira. Mas isso a gente já fez, tá bom? Então, para a gente não morrer de tédio, vamos fazer de um jeito diferente. Esse jeito diferente, eu vou fazer a seguinte proposta para vocês, tá? Já que a gente está falando da natureza algébrica de coisas, que natureza algébrica tem a seguinte quantidade que eu vou escrever aqui, ó. Vou pegar, vou escrever assim, ó. V, I, I. Esquece um pouco o que isso significa fisicamente, tá? Mas eu estou construindo esse objeto aqui, ó. Tá bom? E agora eu vou somar sobre mi e mi. Esquece a natureza física por um momento. Aqui é um momento que vale a pena você abstrair o significado físico das coisas, tá? O que é importante você saber é que esse cara e esse cara são componentes de um vetor, tá bom? Qual é a natureza algébrica desse negócio que eu acabei de inventar? Isso aqui é um escalar, é um vetor ou é um tensor? Hã? Você acha que é um tensor? Miguel acha que é um tensor. Quem aposta? Já que está na moda site de aposta, não apostar. Hã? Mário também aposta que é um tensor. Tensor. Beleza. Mais um. Quem dá mais?
Ó, quem apostar ao contrário agora vai sair ganhando na aposta. Tá? Ó, eu tô somando, tá? Só tô dando. Eu não tô falando isso aqui, ó. Tô falando isso aqui. Entendeu? Aí eu vou escrever isso assim agora, ó. V transposto e V. Concorda comigo? Eu estou escrevendo Vx, Vy, um vetor linha, uma matriz Vx, Vy. Se eu fizesse esse produto, dá isso aqui, dá? E isso aqui é o quê? Isso aqui vai dar um vetor? Não! Vai dar um escalar. Vai dar um escalar. Vai dar um número alfa. Vai dar um escalar. Entendeu? Porque eu tenho um vetor linha vezes uma matriz quadrada, isso vai dar um vetor linha. Um vetor linha com um vetor coluna dá um escalar. Tá bom? Tá aí, who cares? Entendeu? E daí? Tá? E daí que eu sei como é que esse cara se transforma. Então olha que bonitinho. V transposto é U transposto V. Concorda comigo? Linha. Sim? Beleza? Acabei de escrever a lei de transformação do vetor, certo? Então, a transposta do produto é o que mesmo? Eu inverto a ordem e tomo a transposta, né? Então, isso é V' transposto U, porque a transposta da transposta é U. Justo, do outro lado tem o V, então V é U, V'. Beleza? Aí agora eu vou colocar isso aqui, né? Então significa que V transposto π, o tensor π, V é igual a V' é V no outro referencial, certo? Transposto U π, certo? Esse cara está aqui, veio aqui. E agora eu tenho que colocar V no lugar de V. Eu coloco U, V'. Tá? Não, vai ser o transposto. Então, aqui, né? Obrigado. Ou seja, isso aqui é igual. Vai escrever V' transposto U e U transposto V'. E isso aqui nada mais é que o π'. Acabou. Achei a lei de transformação do tensor de segunda ordem. Entendeu? Agora, calma. Agora você percebe que é muito mais fácil do que sair batendo, certo? Porque agora é você pegar esse cara aqui e fazer esse produto aqui, ó, dos lados. Lembrando que os coeficientes dessa matriz obedecem a essa relação aqui. Entendeu? Foi? Então, vou repetir, tá? Esse objeto que eu construí aqui, ele é um escalar, tá certo? E o escalar, como é que ele se transforma? Ele fica invariante sobre qualquer mudança no sistema de referência, certo? Tá? Então, como eu construí um escalar, isso tem que ser igual a isso, tá bom? Beleza? E aí eu estou só usando a notação matricial, tá vendo? Ó, V transposto, e aqui eu uso a
que a gente deduziu hoje, que é a lei de transformação do vetor, tá certo? E aqui também eu tenho o mesmo vetor V, então eu uso a lei de transformação do vetor de novo. E aí eu encontro a lei de transformação do tensor de ordem 2, tá bom? Você vê que aqui é independente da dimensionalidade. Aqui eu escrevi explicitamente duas coordenadas, mas pode ser em 3 dimensões, 4 dimensões. A dimensionalidade pode ser qualquer. Tá bom? Então veja o poder que tem uma notação, né? Como ela economiza sofrimento. Certo? Tá? Eu fiz aqui, ó, em 2 linhas. Que é mais do que sair batendo que a gente fez anteriormente. Certo? Tá, mas como que eu aplico ali Como que você aplica o quê? ali Lá? no densidade T? Então você tem que escrever esse bichinho aqui agora, certo? Então como é que é? Você tem um produto de 3 matrizes. Então você sabe agora que o π linha, nilinha, nilinha é igual a esse produto aqui agora, certo? E é isso que você tem que quebrar um pouco a cabeça agora para escrever em termos das componentes. Então quando eu faço, o que eu recomendo vocês fazerem é, pensa primeiro nesse produto aqui, escreve ele. Depois você pensa nesse produto aqui. Pensa que isso aqui é uma matriz, daí você tem que fazer essa matriz vezes essa. Entendeu? Meu cético. Cético. É bom ser cético. Tá. Talvez o π linha ele deveria ser o U vezes a matriz, o tensor π. Aí Desculpa, repete, deveria ser? ele deveria ser o U e é o tensor π. Aí a transposta dele. Sem esse cara. É a adição dele que tá. Tá, então eu vou dar o primeiro argumento de que por que não pode ser isso aqui, tá bom? Porque se fosse isso é a lei de transformação de um vetor. Você vê que quando tem uma matriz U só, eu estou transformando em um vetor. Esse é o primeiro argumento, tá certo? Tá. O segundo argumento é que para que dê um escalar, eu preciso transformar o cara tanto da esquerda quanto da direita. Entendeu? Para o novo sistema de referência. Isso dá origem a 2 matrizes U. Entendeu? Eu tenho que transformar os dois caras. Eu não posso transformar só esse aqui, porque daí é como se eu ficasse com a velocidade, esse vetor velocidade no referencial linha e esse no referencial antigo ainda, no sistema antigo, entendeu? Eu tenho que transformar os dois caras, entendeu? E aí vai aparecer 2 matrizes. Tá bom? A quantidade de matriz que vai ter que utilizar vai depender da ordem. Do tensor. Porque se eu tivesse um tensor de ordem maior, para gerar um escalar, eu tenho que fazer outro tipo de multiplicação. Tá vendo que para pegar um tensor de ordem 2 e gerar um escalar, eu tenho que multiplicar esse tensor por 2 tensores de ordem 1, né? Pela esquerda e pela direita. Agora pensa, você pode generalizar isso assim. Agora, se o tensor aqui fosse de ordem 4, o que eu tenho que fazer para gerar um escalar, entendeu? Então, o tensor de ordem 4 não é uma matriz 4 por 4, não é isso. É um cara que tem 4 índices. Uma matriz tem sempre 2 índices, entendeu? Então, toma cuidado para não misturar a dimensionalidade, que é quantas componentes eu tenho, com a ordem, entendeu? Isso aqui, se tem 2 componentes ou 3, se é um cara que eu coloco numa coluna, é um vetor, entendeu? Não importa se tem 2 componentes, 3, 4, 5, 6. Então, uma coisa é a dimensionalidade do espaço, que é quantos valores assumem esses índices aqui, e a outra é a ordem. A ordem do tensor é quantos índices eu preciso para especificar um elemento do tensor, entendeu? Perguntas?
só para eu distinguir, é que eu não queria, eu poderia deixar assim, tá bom? É só que eu tô aqui, quando eu coloco o índice, eu tô querendo dizer de um elemento do tensor. E aí agora eu quero falar o tensor como um todo, entendeu? Então eu preciso tirar, então às vezes por isso eu coloco esse tracinho aqui em cima, só para não confundir esse cara com um escalar, entendeu? Mas para não confundir o tensor inteiro, É igual, como se fosse certinho. é que pensa assim, ó, V, se eu coloco V assim, você pode achar que é um número, né? Então eu venho e coloco assim para falar, não, é um vetor, entendeu? Então é a mesma coisa para esse cara aqui, eu estou tentando arrumar uma anotação aqui para falar que agora eu estou falando do tensor todo, não de uma componente dele, igual aqui, quando eu falo, ó, isso aqui é o vetor todo, isso aqui é uma componente, entendeu? O que mais? Agora, gente, assim, isso é um aspecto algébrico do que é um tensor. O significado físico de um tensor depende da pergunta que você se fez. É isso que eu falei na primeira aula quando a gente discutiu isso, tá? Esse cara aqui em particular responde uma pergunta lá em mecânica de fluidos que é uma pergunta bidirecional, tá certo? Tá? E é isso que acontece via de regra com tensores de ordem 2. Eles respondem perguntas bidirecionais. Então o tensor de inércia, por exemplo, que ele vai te responder uma pergunta que diz respeito a duas direções, tá certo? Qual é a taxa de variação do momento angular na direção X quando a aceleração angular está na direção Y? É isso que o tensor de inércia te responde, entendeu? Tá? Então, para cada situação física, você vai ter que refazer sempre essa pergunta para entender fisicamente o que o tensor te responde fisicamente, mas matematicamente eles se comportam dessa maneira, eles se transformam dessa maneira. Então, eu não estou aqui dando uma aula sobre o que significa um tensor fisicamente, mas eu tentei motivar vocês de que não é um cara que a gente inventa para sofrer, é porque são situações físicas que de fato a gente se pergunta e aí a resposta quem dá são esses caras, que é igual a brincadeira da bexiga, entendeu? Você comprime a bexiga aqui, você causa um deslocamento na direção transversa, isso não é uma relação vetorial, entendeu? Você aplicou uma força numa direção e causou um deslocamento em outra direção. Isso não é uma relação vetorial, isso é uma relação tensorial, tá certo? Tá? Tensor dessa matriz de transformação são todas quadradas. Todas. De mesma ordem? Todas de mesma ordem, exatamente, senão não dava certo. É todo mundo de mesma ordem, porque você vê que a ordem delas é a dimensionalidade do espaço, entendeu? Beleza? Professor, o livro dos senhores que o senhor recomendou. Porque Cara, pode ser, é que, enfim, eu acho que tanto faz você vir no Butikov, no Arkin, eu acho que eles vão discutir. No Arkin tá bem feito, né? Pode ser em qualquer um deles.